Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso novo quadro aqui no Clube do Filme. Clube do Filme, nosso podcast, né? Primordial aí, nosso podcast inicial. Agora, em decorrência a 1 ano de lançamento já deste podcast, está chegando, né? Neste final de semana sai o episódio número 24, que marca aí 1 ano de publicações do podcast Clube do Filme, fechando o primeiro ciclo de muitos, né, que virão nesse podcast. A gente vai lançar, a partir de agora, diversos outros quadros que vão compor aí semanalmente, este quadro específico semanalmente, que vai trazer uma ideia diferente para você. No Clube do Filme a gente aborda o nosso, como se fosse um clube de literatura, só que de filmes, né? A gente fala sobre filmes quinzenalmente, sempre com indicações variadas. E neste quadro, você já viu pelo título, né? É um quadro chamado Giro. O que é o Giro? É o nosso giro de notícias que acontece toda quinta-feira. Toda quinta-feira de meio-dia sai o Giro de Notícias aqui no nosso Clube do Filme. Então, o nosso novo podcast comigo, Michel Martins, aqui sempre fazendo papel de anfitrião, de âncora do nosso querido podcast, e o nosso convidado que vai sempre participar do Giro, que vai aqui vir debater, vai vir aqui para conversar, para dar opiniões diversas. É meu amigo Renan. Tudo bem, Renan? Tudo certo, meu companheiro, meu amigo Michel. Estamos aqui agora para falar sobre filmes, as notícias mais quentes do momento. Então tá bom, começa agora o primeiro Giro. Giro de notícias. Para nossa primeira notícia de hoje, que a gente vai comentar, né, que a Sony ela confirmou a data de estreia do filme no Brasil, Kraven, o Caçador. A data de estreia está marcada para dia 12 de janeiro de 2023, está chegando aí, né, menos de meio ano pro lançamento deste filme, e vai acompanhar aí um vilão, né, o Kraven, um dos principais antagonistas aí do Homem-Aranha. Fez muito sucesso, né, teve o seu ápice aí no quadrinho A Última Caçada de Kraven, que inclusive leva, né, o nome dele aí, o vilão do Homem-Aranha, que vai ser interpretado pelo Aaron Taylor Johnson, vai ser o protagonista. E aí, Renan, como que tá a história aí deste Kraven? A Sony, você acha que vai ser uma bola dentro da Sony ou mais uma bola fora desse multiverso que eles estão montando aí, maluco, dos filmes cocô? Olha, complementando o que você falou de se for mais um filme bom, a Sony vem nessa toada de lançar filmes dos vilões do Homem-Aranha para criar um universo próprio, né, ao redor do Teioso. E convenhamos que até agora não foi bem feito, né? Os dois filmes do Venom são praticamente iguais, assim, e o Morbius, não vamos nem comentar, né? O filme não prometeu tudo, não cumpriu nada. Quem sabe eles tragam alguma novidade nesse filme do Kraven, mas sinceramente eu não consigo enxergar um futuro muito grande para esse universo, não. Mas assim, ó, os filmes desse universo, eu acho os filmes péssimos. Eu me recusei com todas as forças de assistir o Venom 2, eu não fui assistir o Morbius, mas eles são, de certa forma, um sucesso, né? Eles tentam atingir um público que não é o público que lê quadrinhos. E se você pegar aí quem são o pessoal que está desenvolvendo o filme, o Aaron Taylor Johnson, o nosso amigo ouvinte se situar pelo nome, que não é um nome muito usual, ele é o rapaz que fez o Kick-Ass, ele fez também o Mercúrio, né, no filme dos Vingadores, e eu acho que ele combina muito para esse papel, eu acho que ele fica bacana. Levando em consideração que ele foi escolhido depois teve algum filme agora que ele lançou, até mesmo nesse último ano agora, de 2022, 2021, que credenciou a ele esse papel, porque os mais cotados, inclusive, um deles era o próprio Brad Pitt. Não, tá louco. Pelo que eu estava lendo. Nada a ver. É que, né, sempre tem aquela coisa dos caras se apoiar no ator que vai fazer o papel pro filme fazer sucesso, né? E daí você pega quem que vai ser o diretor. O diretor vai ser o J.C. Chandor. Ele é um diretor, assim, que ele fez Operação Fronteira, que é um filme que eu assisti, que eu acho meio meh.
E ele fez alguns outros filmes aí que não tem grande expressão, né? E os roteiristas, que é o que pesa, Richard Wenk fez Os Mercenários 2, ele fez o filme O Profissional de 2021, ele fez Sete Homens e um Destino, que é aquele filme com o Chris Pratt, ele fez Jack Reacher Sem Retorno. Então, assim, ele faz pelo menos o roteirista, aqueles filmes que tem um certo quê. É um filme que o pessoal gosta, geralmente, né? O pessoal, eu digo não os críticos, né? Mas que o pessoal vai gostar, que aqueles... Tem os clichêzinhos, vai tendo... Mas sem muita expressão, sem muita profundidade no roteiro, cabeça, pensado, que às vezes a gente quer, né? Aquela ação pra você assistir quando... Sabe, você reunir teus amigos e assistir um filme de ação com explosão, tiro, pancada. Basicamente isso, né? Pelos títulos que você falou. Sim, então a gente vai ter aí uma direção que ela é uma direção morna, com um roteiro que é um roteiro clichê padrão. Então não dá pra esperar muito também do filme do Craven, né? A atuação eu acredito que pode ser uma atuação boa, mas tá aí. Janeiro de 2023 tá chegando o filme do Craven e provavelmente vai ser um que eu não vou assistir de novo. Agora trazendo notícias e informações para você sobre ele, né? Será que o homem deve retornar à querida franquia do pessoal do Harry Potter, Animais Fantásticos? O Johnny Depp, ele está aí flertando, né, com a volta, e o Mads Mikkelsen, que é o ator que substituiu ele na franquia do Animais Fantásticos para o terceiro filme, ele em um festival de Sarajevo, festival de filme, ele foi questionado sobre o Johnny Depp e ele demonstrou toda a solidariedade, falou que foi muito intimidante, né, substituir o Johnny Depp, mas com tudo que aconteceu, como ele ganhou o processo, eles viram um outro lado, né, que não o lado que ele foi julgado, mas sim o lado dele, como ele ganhou o processo. Ele se disse um grande fã do ator e falou, talvez ele deve voltar sim pro papel, né? Então não tem essa rixa, esse rancor do lado do Mads Mikkelsen. Talvez em uma conversa possivelmente ele cederia esse papel pro Johnny Depp. O que você acha, Renan? Tem gente, acho que agora a maioria vai falar, ele deve voltar, que o pessoal tá aos louros, né, com o Johnny Depp depois da vitória dele no tribunal. Inclusive, vários fãs fizeram, antes mesmo do julgamento, antes mesmo do lançamento do filme, do terceiro filme, né, Segredos de Dumbledore, um abaixo-assinado que teve, acho que até 300 mil assinaturas pedindo a volta dele, né, cogitando inclusive a possibilidade de eles boicotarem o lançamento do filme por ele não estar mais no elenco. Eu acho que o Mads Mikkelsen traz uma presença mais intimidante pro personagem. Assim, eu como li os livros e acompanhei por muito tempo o canone da história de Harry Potter, ele me traz uma presença maior. Não sei se é a cara de vilão que ele tem, ou... Eu não sei exatamente o que é, mas ele me traz uma presença maior pro Grindelwald do que o Johnny Depp. Claro que o Johnny Depp ele é um ótimo ator, ele fez ótimos papéis durante toda a carreira dele, mas eu acho que se ele voltar talvez seja talvez até um tiro no pé da Warner, sabe? Será? Eu acho que não, Renan. Eu acho que eu iria alavancar muito na questão do marketing, principalmente, né? Vendo a questão de fora, né? De fora do filme, mas a volta do cara que foi julgado, perdeu os seus trabalhos, retornando pro papel, acho que seria um baita marketing pro filme e pro Johnny Depp. Nesse sentido, talvez esse seja o ponto alto de uma possível volta dele. Mas aí, os fãs de Harry Potter, eles realmente estão bem divididos, assim, pelo que eu venho lendo. Alguns adoraram ele na primeira aparição dele, né, no primeiro e no segundo filme, outros gostaram da atuação do Mads Mikkelsen no terceiro. É algo que vai ficar 50-50, até a decisão, sair uma decisão mais concreta, vai ficar 50-50 isso e... Eu concordo, o Mads Mikkelsen ele tem uma cara mais de vilão mesmo, né? Inclusive ele faz a série aí do Hannibal,
Ele fez, né, um vilão aí no Doutor Estranho também, né? Ele foi o vilão principal do primeiro filme. E ele é um baita de um ator, né? Eu acho que pra fazer o Grindelwald no cinema, ele é o Mads Mikkelsen é o terceiro ator já, né? O Colin Farrell, ele fez também no início, né? Como um outro personagem, mas sendo já o Grindelwald. O Colin Farrell é um baita de um ator também. Então eles pegaram aí uma tríade de atores que foi bem poderosa mesmo para interpretar este personagem. Mas na questão do Johnny Depp interpretar o Grindelwald, eu acho que ele é o mais esquisito dos três. Por causa daquele cabelo descolorido que eles fizeram nele, acho que ele ficou meio esquisito. Ele não ficou tão intimidante. Ele tá muito caricato, parece, pra esse personagem. Talvez ele poderia voltar pra franquia com outro visual, né? Sendo o Johnny Depp, mas com um visual mais sofisticado, que nem é a presença do Mads Mikkelsen, né? Não essa coisa tão despojada. No segundo filme que ele tá, né? Com esse visual meio cabelo descolorido, bigodão e tal, se destacando. É os anos 20, né? Se você parar pra pensar no contexto da época, né, não faz muito sentido isso, né? Mas assim, pela trajetória do ator e pela história fora dos filmes, eu apoiaria uma volta do Johnny Depp, apesar de gostar muito do Mads Mikkelsen, né? Eu acho ele um baita de um ator, mas eu apoiaria aí o retorno do Johnny Depp por toda a história e a redenção dele, a redenção do estúdio com ele. Eu acho que seria uma boa narrativa e algo legal de se contar futuramente, quem sabe, né? Eu já acho que deveria primeiro botar a franquia nos eixos para depois pensar numa possível troca de ator. Mas eu não trocaria. Eu manteria o Mads Mikkelsen e deixaria o Johnny Depp, a princípio, fora dela. Agora, falando de fora dessas coisas, quem está colocando tudo pra fora é a Warner, né? A própria, que também é responsável pelas franquias aí de Harry Potter e Animais Fantásticos, por causa daí do novo CEO, o responsável pelo planejamento principalmente da DC, de seus filmes, o David Zaslav. Ele tá ceifando todos os projetos, inclusive, né, projetos que estavam prontos já, né? Vide aí a Batgirl, que tinha um filme pronto, que foi gasto 90 milhões, e ele falou: não vamos mais lançar esse filme, o que foi um choque, né, para toda a equipe aí de produção. E quem está na mira também disso, talvez, é o filme do Flash, né? O filme do Flash, depois das polêmicas, diversas polêmicas, não apenas uma, com o seu protagonista, o ator principal, o Ezra Miller, depois de todos os rolês que ele fez aí, está na mira, mas não está na mira, né? Porque é complicado a situação deles. Esse filme do Flash ainda vai render muito papo pra gente aqui nesse quadro, principalmente pelo comportamento do ator, né, do Ezra Miller. Eu acho muito possível que a gente vai manter ele por um bom tempo na pauta desse programa. Quais são todas as polêmicas que ele se envolveu até agora? Eu nem sei listar todas. Foram tantas, né, que ele acabou se envolvendo. No Havaí, o Havaí sofreu com o rapaz lá. O Havaí foi a maior vítima até agora do Ezra Miller. Ele, entre março e abril desse ano, ele foi preso 2 vezes. Primeiro por conduta imprópria em um bar. Depois ele foi detido após jogar uma cadeira e acertar a testa de uma mulher. Depois disso, ele ainda foi filmado estrangulando uma mulher na Islândia. Foi acusado de importunar outra mulher na Alemanha. E recentemente ele foi indiciado por furto de bebidas alcoólicas de uma casa. Então, são várias as acusações e todas, né, graves. O cara acertou a testa de uma mulher com uma cadeira. E essa questão do furto, ela é até engraçado, né, de se falar, porque o dono de uma casa percebeu que estavam sumindo as bebidas da casa, foi verificar no sistema de vigilância, né, de vídeo, de gravação, e ele viu que o Ezra Miller entrou na casa dele para roubar as bebidas. Chega a ser cômico a situação.
O cara às vezes pensou que tava assistindo o filme do Flash em primeira mão, mas não era não. A Warner, ela entrou numa cilada, né? Ela cancelou o filme da Batgirl, 90 milhões de gastos, né? Mas eles acreditaram que não ia ter o retorno devido que ia acabar gastando mais ainda com a distribuição. Mas o filme do Flash ele já gastou 200 milhões de dólares na produção. Então é mais do que o dobro do que o Batgirl. Possivelmente é um filme que terá um pouco mais de retorno, né? Então eles estavam naquela sinuca de bico. O que a gente vai fazer agora com esse filme? A gente vai cancelar, perder 200 milhões? A gente vai fazer um retiro espiritual aí pro Ezra Miller pra ele melhorar? Vamos prender ele até lançar o filme pra ele não fazer mais escândalo? Eles estão num dilema e tá meio incerto. A princípio segue firme, né, esse filme. O próprio CEO, né, da Warner ali, da DC no cinema, o David Zaslav ali, ele disse que o filme é incrível numa declaração recente. Deixou meio implícito que o plano não é cancelar o filme. O que você acha que ele vai fazer? Que eles vão fazer, Michel? Qual que você acha que vai ser o plano dele? Eu acho que eles vão lançar por causa do seguinte: querendo ou não, sendo bom ou não, todos esses acusações, toda essa mídia que o Ezra Miller tá ganhando, ela, de certa forma, ela se torna um marketing porque ela vai deixando o filme em evidência, né? Porque muito se fala, o Ezra Miller, o ator do filme do Flash, e isso daí vai divulgando o filme, vai divulgando o filme, vai divulgando o filme. A não ser que aconteça algo muito grave, que tomara que não aconteça, né? Já tem coisas muito graves, tipo agressão, suposto sequestro, que falaram aí uma época, mas nada confirmado. Já teve, que são coisas graves, mas se acontecer por acaso algo muito grave, a mais no caso, aí teria que cancelar o filme, né? Isso pegaria mal pro estúdio se beneficiar. Já pega um pouco mal, né? O estúdio se beneficiar um pouco desse marketing negativo aí. Eles nunca vão dizer, né, que vão se aproveitar. Mas eu acho que eles a saída que eles vão encontrar vai ser lançar o filme, mas deixar ele fora de qualquer divulgação e posteriormente, já que o plano é rebootar esse universo da DC no cinema, trocar o ator e lá pra frente outro Flash aparece, né, com outro ator, né, vivendo o papel. Até porque vai que numa dessa os caras fazem a divulgação do filme com ele, e aí no meio da divulgação do filme ele se envolve em mais alguma polêmica, agride mais alguma pessoa, rouba mais bebida de algum lugar. Eles chamam ele no pré-lançamento do Flash lá, que eles fazem a sessão com os atores lá e tal, do cinema, e eles estrangulam alguém lá. No tapete vermelho. Não, realmente é um perigo. A gente vai ver o que vai acontecer aí. O ideal, talvez, pra Warner seria rebootar tudo, né? Esquece todos esses filmes, esquece o Coringa 2, esquece o Batman, vamos começar de novo, porque começou torto, né? Como já diria o nosso grande pensador contemporâneo, não mais tão contemporâneo do Brasil, né? Com o Padre Washington, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Então já começou torto esse projeto aí da DC, da Warner, talvez começar do zero seria a opção. Esse foi o nosso Giro de Notícias. Semana que vem tem mais. Até lá!